Olá, estamos iniciando mais um programa Momento Tecnologia, programa da nossa Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Hoje nós temos a grata satisfação de estar podendo contar com a presença do arquiteto e urbanista Gilberto Beleza, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo. Gilberto, muito obrigado por você ter nos atendido. A gente sabe da quantidade de compromissos que você tem, que o teu dia no CAL é complicado, mas conseguiu aí uma agenda para estar nos atendendo. Muito obrigado por estar aqui. É uma satisfação, eu acho que a gente possibilitar um diálogo permanente com a sociedade, com os outros colegas, é uma satisfação e sempre que for possível estarei com o maior prazer. Que bom. Tem uma pergunta que eu costumo abrir o programa, que isso é de praxe. Por que arquitetura? Teve influência da família, alguém que já era, ou foi uma coisa que você trouxe para a família? Olha, para mim é uma coisa muito engraçada, porque eu comecei a pensar na arquitetura quando eu começava a rabiscar pequenas plantinhas de cópias de empreendimentos imobiliários. Mudava aqui, mudava ali e fui avançando. E mais recentemente eu tive uma satisfação muito grande que eu recebi um telefonema de um pesquisador da USP, da Universidade de São Paulo. Ele me procurou e falou assim, olha, estou fazendo uma pesquisa sobre arquitetos práticos, né? E eu queria conversar com você, porque eu descobri aqui uma família inteira, beleza, nessa área. Arquitetos práticos eram os profissionais que vieram como imigrantes para o Brasil e que começaram a trabalhar na construção como empreiteiros e tal, tinham experiência no exterior e tal, e vieram para cá no século XIX, né? Então, e aí ele veio, me procurou e chegou e eu descobri que era toda a origem da minha família quando chegou no Brasil, veio para trabalhar em construção em 1870. Nossa, que coincidência! E ali fui pesquisando a minha árvore genealógica e descobri que desde então todos trabalharam na área da construção. O único que não trabalhou foi a geração do meu pai. Todos os outros trabalharam na área da construção e tal. E aí, pô, foi uma decorrência incrível, né? Que sem saber, sem ter esse conhecimento, toda essa relação. Você já tinha aquela... Já tinha essa coisa. Como os arquitetos, eles foram os primeiros a serem registrados no CREA. São os primeiros números do CREA, porque eles chamavam de arquitetos práticos, porque eram os profissionais que não tinham formação. Eram empreiteiros que vieram de Portugal, e com isso eles foram registrados naquele momento como arquitetos práticos, não os formados, e tinham o direito a ter os... Eram formados pelo método empírico. Exatamente, não é? Então, mostra um pouco essa identidade da minha família, e foi uma coisa muito interessante, porque eu sempre gostei de desenhar, pintura e tal, mas essa identidade familiar foi muito interessante, que foi descoberta recentemente. Aliás, falando de identidade com a profissão, né, seria facilmente um predestinado do jornalista Boechat, né, da Band, porque ele relaciona o nome da pessoa com a profissão. Exatamente. A arquitetura é beleza também. É uma identidade boa. É arte, beleza, muito legal. Presidente, é um prazer recebê-lo, até porque eu quero fazer uma denúncia aqui pública. O meu presidente vive fazendo bullying, arquiteto, tem sempre essa brincadeira do arquiteto com o engenheiro, mas é muito legal essa oportunidade que nós temos de falar com o nosso telespectador, de ir para cidades que recebem o nosso programa, que cada vez mais as profissões, cada um tem a sua especificidade, cada um caminha, mas elas são muito entrelaçadas. Em especial, o engenheiro e o arquiteto funciona dessa forma, não, presidente? O que eu acho bastante importante a gente salientar, que nós que estamos agora começando um caminho novo, com um conselho próprio, convivendo durante muito tempo no CREA, no antigo conselho nosso, eu digo com a maior satisfação que é o seguinte: cada uma das profissões tem os seus próprios interesses, evidentemente pela formação, pela conceituação e tal, mas entre nós e os engenheiros existe uma identidade muito grande, um não pode viver sem o outro. Uhum.
Por mais que a gente possa ter, às vezes, discordâncias em alguns momentos do ponto de vista de prática profissional e tal, nós sabemos que um precisa do outro para conviver e para poder gerenciar a sua vida. Então, é importante a gente ter esse relacionamento, essa identidade, porque eu acho que um complementa o outro. Um ajuda com que o outro possa fazer o melhor sucesso. Então, nós temos que ter essa consideração. Essas brincadeiras fazem parte da nossa vida. Do cotidiano. Não é? E isso é uma coisa positiva. Encarar isso como uma coisa positiva. Porque ninguém vai brincar com o inimigo, muito pelo contrário. Não é? Então, a gente brinca porque nós somos... Nem existe essa Exatamente, coisa de né? inimigo. Eu costumo fazer uma brincadeira dessa relação, porque o engenheiro não sabe fazer curva, ele só sabe fazer reta, né? E o arquiteto só sabe fazer curva. E se, às vezes, na maioria das vezes, até posso dizer, ninguém consegue fazer uma obra sem curva. E tem que ter a reta também. Então, essa relação, eu acho que não vai acabar nunca. Existe um grande sombreamento entre as duas profissões, que não é porque houve a separação do conselho, com a criação do CAL, que isso acabou. Sem dúvida. Sabe? Eu trabalho na área, né? O Paulo não me paga ainda o suficiente para estar fazendo esse programa, mas eu trabalho na área e não tenho vergonha nenhuma de dizer que os meus projetos é um arquiteto que faz. Porque eu não me sinto à vontade. Eu sei, eu tenho lá o meu fundamento, mas não é a minha praia. Cada um tem que saber exatamente qual que é o seu campo de atuação e respeitar o do outro, saber exatamente. Tem que gostar para fazer bem feito. Claro. Osasco, assim como a região, tem aí, até como um bom exemplo, né, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Na origem, também já era unido. Tanto é que a ideia desse programa iniciou com o Egídio, o Pietro Miosetti, grande amigo, com o Paulinho Fiorita, com outros amigos que fazem parte da associação, mas aqui nós estamos tendo a oportunidade, presidente, até de ser um elo de ligação, porque hoje recebemos com um grande prazer e alegria aqui nos estúdios da TV Osasco o presidente do CAL, o atual, né, o Gilberto, mas recebemos esses dias também o Curimori, que é do CREA, que é do Conselho, né, de Engenharia e Agronomia. Então, assim, temos aí uma oportunidade até de ajudar nesse entrelaçamento cada vez maior dos conselhos, das profissões e das atuações. Mas nós não estamos aqui também para achar que é tudo lindo, maravilhoso, nunca teve nenhum problema. Eu acho que teve um início, né, onde foi criado um novo conselho e teve ali algumas divergências de opiniões que são naturais em qualquer sociedade humana. Como é que está essa relação, presidente? CAL, CREA, como é que está hoje? Já foi superado muita coisa ou ainda está por superar? Olha, eu acho que tem uma série de questões que precisam ser comentadas para a gente historiciar todo esse processo, né? Quer dizer, os arquitetos no Brasil foram oriundos em duas linhas, basicamente, de pensamento. Uma oriunda da origem técnica, através dos engenheiros, e outra da origem artística das escolas de belas artes. Tá? Então, os arquitetos foram oriundos desse processo que juntou a tecnologia com a belas artes, a questão artística e tal. Então, todo esse processo se deu muito decorrente dessa formação. Né? Então, quando os arquitetos antigamente eram formados junto com os engenheiros, né? Era uma área da engenharia, engenheiros arquitetos, né? E foram vendo a necessidade de ter uma especificidade própria. Tá? E aí foram criando os arquitetos urbanistas e todo esse processo. Isso culminou, na realidade, com toda essa relação, com a criação do Conselho de Arquitetos e Engenheiros, né? Que foi em 1933, com a criação do sistema CREA-CONFIA. Naquele momento, todas as profissões técnicas foram regulamentadas. Então, naquele momento, a partir daquela data, foi a necessidade de ter o reconhecimento de profissionais capacitados para desenvolverem todas
necessidade de uma profissão tecnológica, né? Tanto os engenheiros, como os arquitetos, como os agrônomos. E aí, o governo, naquele momento, ouviu por bem montar um conselho que congregasse todas essas profissões. Então, naquele momento, entrou os engenheiros civis, engenheiros arquitetos, os arquitetos, agrônomos, e foi criado naquele conselho. Nesse processo histórico, esse conselho foi crescendo, evidentemente com a dimensão do nosso país, com a dimensão das profissões, né? E foram se agregando uma série de outras profissões tecnológicas junto a esse conselho, né? E aí os arquitetos começaram a ver a necessidade de ter as suas questões discutidas num campo próprio, né? E começaram a ver a necessidade de criar um conselho próprio, respeitando todas as demais profissões, mas criando esse conselho próprio, né? E isso já há mais de 50 anos, os arquitetos estão nessa batalha de, olha, a gente gostaria de ter um conselho com as nossas particularidades, respeitando a de vocês, cada um dentro do seu campo de atuação e tal. E isso culminou em 2011 com a criação do nosso conselho. Sim. Né? Depois de uma série, eu fui uma das pessoas que eu era presidente do IAB, do Instituto de Arquitetos do Brasil, e na época visitamos o gabinete de todos os deputados na Câmara, de todos os senadores, no intuito de mostrar a importância da criação do nosso conselho, e nós conseguimos culminar com essa legislação aprovada. E aí nós criamos o nosso conselho, depois de 50 anos nesse processo. Agora, existia, evidentemente, uma discordância naquele momento entre os arquitetos e os demais profissionais ligados ao sistema, que não queriam que os arquitetos saíssem. Eles reconheciam a importância dos arquitetos dentro desse sistema. Sim, né? sim. Mas era uma necessidade que nós víamos de criar um conselho. Então, houve naquele momento um choque do ponto de vista de visão entre os que achavam que nós não deveríamos sair e os que achavam que nós deveríamos sair. E nós conseguimos mostrar a importância dessa saída e conseguimos criar o nosso conselho. Posto isso, alguns mecanismos desse procedimento de saída foram inseridos na própria lei. A lei disse, olha, quando eles saírem, tem uma série de questões que precisam ser traçadas, toda a arrecadação dos arquitetos daquele momento deveria ser colocada para o novo conselho. Por exemplo, os arquitetos durante muitos anos, durante mais de 80 anos, contribuíram para a existência, para a sede, tudo isso ficou tudo no conselho. Nós saímos só com a arrecadação do ano vigente. E tivemos que construir. Quer dizer, muitos não acreditavam que nós conseguiríamos, em tão pouco tempo, estruturar um conselho. Eu me lembro que naquele momento, quando foi eleito o colega Haroldo Pinheiro, que era o presidente nacional do CAL, né, do CAL-BR, ele brincou num discurso que eu estava presente e falou assim, olha, que vocês estão vendo o conselho, eu hoje represento o conselho, então eu sou aqui o presidente, o secretário, o office boy, o motorista, vocês estão vendo tudo aqui, porque naquele momento nós não tínhamos nem funcionários. Sim, né? sim. Então, era imaginar um processo de criação de um conselho que congregava mais de 100 mil profissionais num processo tão rápido, ninguém imaginava que nós fôssemos conseguir, e conseguimos, né? De uma maneira bastante efetiva, evidentemente com problema, tá? Às vezes o arquiteto tinha dificuldades, reclamava e tal, mas é um processo normal de desenvolvimento, né? Então, essas divergências que existem, por exemplo, existem processos de sombreamento, às vezes, de profissão entre os arquitetos e engenheiros civis, como existe entre os engenheiros químicos e os químicos, como existe entre todas as profissões, é um processo normal que vai existir. A justiça vai resolver, o que eu acho que precisa existir é um processo de convivência pacífica. Né? Como nós estávamos dizendo, quer dizer, a nossa relação dentro do campo tecnológico é muito importante. A vivência entre todos nós. Então, a gente encontrar a melhor maneira de conviver, que é o importante, sempre se respeitando. Eu acho que essa é a grande questão, não é? Nós temos que respeitar a relação dos engenheiros, que eles respeitem a nossa. Eu acho que nessa convivência a gente vai avançar, porque o Brasil construiu tudo com as duas profissões. Gilberto, eu vou dar uma interrompidinha em você. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos já. Aguarde um instantinho. Olá, estamos retornando com o nosso programa Momento Tecnologia.
programa da nossa Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Hoje estamos fazendo o programa com o nosso amigo Gilberto Beleza, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo. Beleza? A gente queria aproveitar esse segundo bloco, porque todos nós sabemos que você foi eleito agora no finalzinho do ano passado, tem 6 meses aí de mandato, mas tem mais 2 anos e meio para gerenciar esse conselho. A gente queria que você desse uma pincelada, quais são as perspectivas, o que você pretende com essa nova diretoria, com o teu corpo aí gerencial, né? Olha, o que a gente se pautou dentro desse processo de indicação e eleição nossa foi no sentido de aprimorar o Conselho, né? Quer dizer, os primeiros 3 anos da criação do Conselho foram no sentido de estruturar um pouco ele. Agora, o que nós apontamos a necessidade era de, primeiro, fazer um Conselho mais eficiente ao profissional. Ou seja, agilizar todos os procedimentos do ponto de vista de funcionamento dele, né? Quer seja no atendimento ao profissional, quer seja na viabilidade das documentações. Porque é importante a gente citar que é o seguinte, o Conselho é um órgão burocrático. Então, não adianta as pessoas imaginarem que não vai ser isso. Ele é um papel, ele tem um papel de fiscalização, ele tem o papel de cobrar toda uma série de documentações. Institucionalmente, esse é o papel do Conselho. Então, nós não temos como fugir disso. O que nós podemos é tentar, dentro desses procedimentos, tentar agilizar o mais rápido possível que atenda aos profissionais. Então, nós temos uma meta disso, né? Eu acho que uma das coisas importantes que nós já conseguimos nesses 6 meses, por exemplo, é diminuir consideravelmente o número de reclamações dos profissionais. Então, nós temos os índices lá e eles caíram vertiginosamente. Nós conseguimos atender vertiginosamente. Então, nós temos até índices lá que mostram que a quantidade de reclamações caiu bastante, né? O que nós temos que apontar é que existe também muito das dificuldades, às vezes, do profissional, no sentido de não visualizar a maneira correta dos procedimentos. Então, fala, mas aquilo não anda, às vezes não anda porque o documento não foi colocado corretamente, o documento não estava correto. Então, é importante sempre que o profissional tenha em vista obedecer, digamos, todos os procedimentos de uma maneira correta, porque se ele erra num procedimento, isso atrapalha todo o desenvolvimento. Claro. Então ele tem que ver como é que existem tutoriais no site que mostram, faça assim, faça assado, apresente essa documentação assim. Então, uma das reclamações que às vezes nós temos é na emissão dos CATs, né, as certidões de acervos resultantes das RRTs. Então, isso precisa ter um procedimento correto, porque se o documento não está certo, não sai, se a área não bate, não sai, não é culpa nossa. Às vezes é o próprio profissional que às vezes tem uma documentação irregular, né? Aliás, Gilberto, o CAL recentemente notificou as prefeituras sobre as atribuições que são específicas do arquiteto, né? Específicas do conselho, né? Isso tem trazido alguma contribuição, algum resultado importante também para o CAL? Isso foi muito importante pelo seguinte, nós não temos nesse momento nenhuma intenção de brigar com ninguém. Nós temos intenção de mostrar à sociedade qual que é o nosso papel. Uhum. Então, essa notificação que eu tenho chamado mais de informação, né? Foi no sentido de mostrar a todas as prefeituras quais são as nossas atribuições. Quer dizer, o que os arquitetos podem fazer? O que lhes deu a formação educacional que possibilita com que eles possam fazer projetos arquitetônicos, paisagismo, planejamento urbano. Então foram encaminhadas às mais de 650 cidades do estado de São Paulo esse documento informativo. Olha, para inclusive não gerar dúvida nenhuma, essa é a formação, olha, o currículo dos arquitetos é este. Eles possibilitam atuar nessas áreas, têm essas atribuições dadas pela lei. Então, isso foi muito nesse sentido e está tendo uma boa receptividade de entender o que é isso, né? Não estamos querendo brigar com ninguém, mas mostrar essa importância. Então, isso também vai de encontro com um dos outros aspectos que nós colocamos dentro da nossa pauta de trabalho, que é a transparência.
O nosso site hoje tem um processo de transparência das nossas atitudes, das nossas decisões, das contas. Nós somos uma autarquia pública, então tudo tem que ser público. Todas as despesas, todas as arrecadações, tudo nós temos lá. Então, quer dizer, transformar aos conselheiros, que é o que nos controlam, aos profissionais que nos contribuem e estão se servindo do Conselho, a maior transparência nas atividades do Conselho. Isso o site tem tido cada vez mais acesso. Na página do Facebook temos ampliado consideravelmente essas informações. Então, são procedimentos que fazem com que o profissional reconheça um pouco esse papel do Conselho. Evidentemente que, por exemplo, no nosso estado, nós temos quase 50 mil profissionais. Então, nós temos um número muito grande. Então, nós não temos ainda hoje condições, e jamais teremos, vamos colocar isso claramente, de fazer um processo de fiscalização em todas as obras do estado de São Paulo. É inviável isso, como é para nós, para o Coreia ou qualquer outro que seja. Então, nós estamos montando um sistema de atuação, fiscalização, que possa ser informatizado, que possa atingir todas as necessidades da categoria, que possa acessar através de denúncias, né? Agora, nós não vamos nos iludir, achar que é possível fiscalizar tudo com a estrutura que nós temos, que é inviável para qualquer um que seja. Então, dentro desse processo, os próprios profissionais têm um papel fundamental de ajudar isso. Denunciando, olha, esse profissional está irregular, essa situação está incorreta, e aí assim a gente tem condições de mandar uma fiscalização, atender, mostrar tudo isso. Então, quer dizer, esses pontos que sejam a transparência, né? a mostrar de uma certa maneira todos os procedimentos transparentes, né? Mostrar uma eficiência para que o profissional possa ser atendido de uma maneira boa. E, por último, o que eu quero dizer é o seguinte, na medida do possível, fazer com que o CAU transforme-se também num grande polo de divulgação da profissão. A arquitetura brasileira é um elemento importante na própria cultura do país. E nós temos que fazer ela um espelho da própria sociedade e dos arquitetos. Aliás, não só do país, é uma referência mundial. Exatamente. Né? É uma referência mundial. Mostrar isso para toda a sociedade é importante. A gente imagina que a gente possa avançar mostrando a qualidade dos profissionais, a qualificação desses profissionais, fazer do Conselho, evidentemente, uma porta para a sociedade, inibindo profissionais não corretos, mas, ao mesmo tempo, valorizando os profissionais que têm capacidade e são competentes. Na verdade, eu tenho acompanhado também um pouco esse trabalho junto ao CREA, né? E é impressionante como ainda existem profissionais que não estão muito preocupados com a ética, infelizmente, nas nossas profissões também temos ainda algumas pessoas que insistem em ir pelo caminho errado, né? Isso, infelizmente, é um processo que atinge todas as profissões, né? Agora, nós temos um papel de penalizá-las, né? Eu chamei a atenção até essa semana passada. O nosso site tem, num dos links, todos os profissionais que foram suspensos e penalizados. Mas ninguém acessava porque estava escondido. Eu falei, não, nós temos que ser transparentes. Esses profissionais que foram penalizados, a sociedade tem que tomar conhecimento. Inclusive porque nós temos que alertar aos outros profissionais o que decorre de uma atitude incorreta, né? Então, esse processo de transparência, mostrando os profissionais que são penalizados, um processo de tentar agilizar os processos, que também é um problema que a gente vivencia no CREA, no CAU e tal, para que a gente não perca prazos de processos que não cheguem a nada. Então, agilizar isso. E isso depende do profissional, depende do conselho, e a gente está tentando, na medida do possível, fazer com que isso possa ter uma tramitação rápida, né? Inclusive, eu vou pedir licença para você, vou fazer um lembrete ao nosso telespectador. Costumamos conversar com você e vou dizer que se você tiver a necessidade da contratação de um arquiteto, exija dele a RRT, porque o registro de responsabilidade técnica é o melhor seguro para esse serviço que você vai estar contratando. É verdade, porque o que acontece é o seguinte, temos que apontar algumas coisas positivas e que pegaram no país, né? A norma brasileira que
trata de reformas e intervenções, foi muito positiva, porque ela reconheceu a importância de um profissional. Então, ela hoje em dia obriga qualquer obra a ser executada que os responsáveis do ponto de vista administrativo, como o síndico nos condomínios, exijam de todos os profissionais o recolhimento ou da RRT ou da ART. Então, isso foi muito positivo para a categoria e para tecnológica de uma maneira geral, porque valorizou o profissional e assumiu que esse profissional é o profissional mais capacitado para fazer isso. Então, é bom alertar a sociedade. E assuma a responsabilidade sobre aquilo. Aquela obra que caiu no Rio de Janeiro, teve, pela infelicidade, uma coisa positiva que foi a decorrência da criação dessa norma. Né? Todo mundo reconheceu, poxa, não dá mesmo mais para fazermos obra sem profissionais capacitados. Então, isso é bom alertar a sociedade, assim, jamais execute uma obra sem um profissional capacitado e que recolha a RRT ou a RT necessária para que esse trabalho possa ser efetivamente responsabilizado. Né? Então, é um processo, quer dizer, e a gente tem que ter, dentro dessa situação, cada vez mais a amplitude de divulgarmos essas situações e tal, né, para os profissionais. Olha, o fato do nosso presidente, né? Aliás, o meu presidente particular, eu sou arquiteto urbanista, formado pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo, a presença do nosso presidente aqui já quase que responde a pergunta que eu vou fazer, mas eu acho que é legal nós deixarmos claro a importância que tem as associações regionais, como a Associação dos Engenheiros e Arquitetos aqui de Osasco, toda a região. Aliás, a nossa programação está indo para 11 cidades aqui da região, e aí para os prefeitos, para os vereadores que estão nos assistindo, nos ouvindo, é bom se inteirar do que o CAL, do que os arquitetos podem fazer, podem entrar no site do CAL também, www.cal.org.são Paulo. É isso? www.calsp.gov.br. Até para saber as atribuições, né? Mas vamos dizer, essa convergência de ideias dos conselhos com as associações regionais, elas são bem vistas pelo CAL? Como que o presidente vê essa inter-relação? Porque é uma capilaridade grande que já está formada, não? Olha, eu sempre digo o seguinte, que o Conselho ele tem um papel fundamental, mas ele precisa também ter um apoio junto às entidades profissionais. Né? Ou seja, o Conselho também não vive sem essa relação com as entidades profissionais. Né? Então, dando um exemplo, quer dizer, as associações de engenheiros e arquitetos é uma capilaridade grande no estado de São Paulo. Nós temos o Instituto de Arquitetos do Brasil, o Sindicato dos Arquitetos, a Associação Brasileira de Escolas de Arquitetura, que se refere ao ensino, de arquitetos paisagistas. Então, se você pegar essa mescla de entidades que são importantes para a estruturação do Conselho, eles têm um papel fundamental de levar também as demandas dos profissionais ao Conselho. Né? Olha, isso aqui está acontecendo, como é que podemos assistir? Então, essa relação entre o Conselho e as entidades não tem como não existir. Eu que sou oriundo também de uma entidade profissional, sei que ela tem um papel fundamental junto com as demais para nos ajudar a nortear o nosso caminho. Né? Nós temos um processo de patrocínios da legislação que nos permite, uma parte da nossa arrecadação, patrocinar entidades que valorizem a arquitetura. Então, nós tivemos agora algo em torno de 20 e poucos patrocínios que nós divulgamos, que prestigiou entidades por todo o estado de São Paulo. Então, isso mostra a importância dessa relação, porque essas entidades estão preocupadas em valorizar os profissionais. Perfeito. Né? E eu acho que isso é uma questão importante. Não tem como, nós não atendemos todos e as entidades têm esse papel. Né? A defesa do profissional, às vezes as pessoas confundem, não é papel do Conselho. O Conselho tem um papel fiscalizatório. É o papel das entidades defenderem os profissionais. Então, isso que às vezes as pessoas não sabem o papel de cada uma dentro desse aspecto do país. Eu quero pedir para você assumir um compromisso comigo.
Claro. Que você retorne, porque hoje o nosso tempo acabou. Não, será um prazer. Mas eu acho de suma importância essa divulgação. Claro. Esse tipo de mensagem à comunidade, sabe? Infelizmente, hoje nós estamos terminando. Eu quero te agradecer. Claro. E deixar esses minutos finais para você fazer as suas considerações. Olha, foi uma satisfação, sabe? Eu acho que a gente poder levar o estado de São Paulo todo, aqui a região de Osasco, essa nossa palavra é importantíssimo, né? Eu acho que se a gente conseguir atingir cada vez mais uma capilaridade maior, como vocês conseguem levar a região a essa coisa, vai ser uma satisfação para nós. Eu quero deixar claro que estamos à disposição de vocês, à disposição dos arquitetos aqui da região, dos arquitetos do estado de São Paulo, para que a gente possa, evidentemente, assumirmos esse papel e contemplarmos os profissionais dentro das suas necessidades, dentro das suas ambições e aspirações. Evidentemente que a gente não vai conseguir tudo, mas se a gente conseguir já avançar muito satisfazendo os profissionais, nós vamos estar bastante contentes. Muito obrigado, Gilberto. Obrigado, Paulinho, mais uma vez. Obrigado você por ter nos assistido. Até a próxima.